Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. Randolph tentou lacrar em cima de Marinho e foi atropelado por uma aula de história. Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro, mais um que endossa esse time conservador que está no Senado para mostrar que a direita vai fazer valer a sua voz sim aqui no Brasil. Em um debate na CNN, o senador Randolph Rodrigues, que é acostumado a dar chiliques na web, foi vergonha diante de Marinho, pois com toda a educação que ele tem mostrando para o que veio, deu uma aula e deixou esse petista desesperado. Vale a pena conferir. O senador Randolph Rodrigues, ferrenho opositor do governo Jair Bolsonaro, foi trucidado em participação ao vivo na CNN. O senador da DPVAT discutia com o colega do parlamento Rogério Marinho do PL, que foi ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro, e quando voltou a criticar a taxa de juros da Selic em 13,75%, segundo Randolph, a mais alta da história do Brasil. Sem alterar a voz, Rogério Marinho ministrou uma aula de história econômica e lembrou aos esquerdistas que nos governos anteriores de Lula, a mesma Selic foi registrada, pasmem, em 26% e 40%. Terminou o tempo da tristeza e o tempo do caos. O país está sendo reconstruído. Bom, vamos falar sobre os 100 dias. Até aqui o governo anunciou alguns programas que são antigos, essa reativação da pauta social. No campo da economia tem batido cabeça aí com o Banco Central sobre a taxa de juros. Finalmente a gente conheceu o novo pacote do arcabouço fiscal, a nova regra fiscal que ainda vai ser apresentada de fato, mas o governo anunciou o que tem ali de pontos principais nessa nova âncora fiscal. Olhando para os 100 dias de governo que aconteceu até aqui, como que o Congresso deve tocar para frente as pautas do governo sobre votação das medidas provisórias, sobre aprovação da reforma tributária e do próprio marco fiscal? Senador... Basília, e assim, cumprimentando também meu colega de oposição, senador Rogério Marinho, é importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro para cá, não. Foi herdada por nós do governo anterior. Nós herdamos a inflação em alta por conta do descontrole de gastos exatamente do governo anterior? Ou será que todo mundo esquece que usaram quase 400 bilhões de reais para comprar a eleição? E sem sucesso, não conseguiram. Houve o maior esquema de compra de votos que tem sentido na história, desde a nossa independência. Foi instituído no governo passado. Se teve um descontrole das contas públicas para o gasto, foi a partir de janeiro, fevereiro do ano passado, com as medidas que foram utilizadas só do ponto de vista eleitoreiro. Isso levou ao crescimento da inflação e levou a essa taxa de juros de 13,75% que nós estamos herdando. Nós inauguramos desde 1º de janeiro um conjunto de ações para reconstruir o país. Basília, me permita, eu preciso fazer algumas considerações a respeito do que falou há pouco, entendendo a condução do debate, o não ilustre líder do governo, né? O senador Randolph, ele vai entender que eu preciso fazer algumas pontuações. O senador Randolph começa dizendo que a taxa de 13,75% herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros para mais de 26% ao ano. E antes disso, senador Randolph, essa taxa de juros, na época do descontrole do gasto excessivo e irresponsável que o governo de Vossa Excelência pretende implementar, chegou a 46% ao ano. E na época, nas épocas dos anos 80 e 90, a hiperinflação, nós tivemos a inflação de quase 90%, 80% ao mês, né, com essas teorias de emitir dinheiro sem lastro, que voltam hoje a permear os corredores do governo federal, infelizmente. Quando se fala dessa questão do arcabouço fiscal,
e da responsabilidade fiscal, Basília, me desculpe, mas é um assunto tão importante que é importante pontuar, né, o que é que está acontecendo com o país. No ano passado, a tal da PEC da transição cresceu, como eu falei, 200 bilhões de reais a mais. O senador Rodolfo disse que houve um gasto de 400 bilhões para ganhar a eleição. Então vamos aos fatos. Quando, em 2019, o governo foi iniciado pelo presidente Bolsonaro, nós tínhamos uma relação dívida-PIB de 75,3%. Nós terminamos o período em dezembro de 22 com 73,7%. Então, a matemática mostra que houve uma diminuição da relação dívida-PIB, porque os gastos que ocorreram por ocasião da pandemia e dos efeitos que ela causou, além da guerra da Ucrânia com a Rússia, senador Randolph, foram gastos necessários para evitar a catástrofe econômica e a desassistência a milhões de pessoas que precisavam ser abrigadas naquele momento pelo governo. E mesmo com esses gastos que aconteceram, que foram investimentos necessários, passado o período, o governo rapidamente recompôs a sua situação fiscal, porque não foram despesas permanentes, ao contrário do que o governo que Vossa Excelência representa está fazendo agora. Os 145 bilhões, por exemplo, eles estão acrescidos de forma permanente no nosso orçamento. Os 70 bilhões é a base que o ministro Haddad está utilizando para o aumento de gastos no ano subsequente, na proporção mínima de 0,6% de crescimento da receita. Então, é evidente que os juros não vão baixar com jactância, com grito, com murro na mesa, com golpe de caneta, porque há uma responsabilidade que deve ser levada em consideração pela autoridade monetária. O mais grave é se condicionar o crescimento do país, né, ou a estabilidade fiscal, a condição monetária, que foi o erro dos anos 80 e 90 que resultaram na hiperinflação. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história para verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora, o pior, revestidos de uma couraça, de uma carapuça, de um glacê, né, como se fosse uma coisa apetecível. Não é. Repetir os mesmos erros, com os mesmos personagens, e esperar resultados diferentes é sintoma de psicopatia. Então, eu recomendo que o governo tenha muito cuidado, porque nós não fazemos oposição ao país. O projeto que vai ser apresentado, espero eu, após a Páscoa, de arcabouço fiscal, por exemplo, vai merecer da nossa parte toda a atenção. Nós vamos debruçar sobre ele, nós vamos tentar melhorar o projeto. Agora, nós não vamos afundar o país, não vai ser com a nossa digital que o Brasil vai naufragar. Essa é uma preocupação que nós temos. E os primeiros 100 dias do presidente Lula mostram esse tipo de desacerto. É o ministro da Previdência dizendo que não há déficit da Previdência, né? É o fim dos vistos gratuitos para que as pessoas possam viajar para o país do Japão, dos Estados Unidos e de outros países que são emissores de turistas para o Brasil. É o ataque aos marcos, como o marco do saneamento, como o marco das ferrovias. Enfim, nós estamos aí com muita dificuldade de entender o que é que esse governo quer. Aliás, até por decreto, né, se ataca a Constituição, como é o caso dos precatórios, deixando um mico de mais de 40 bilhões de reais na mão de quem acreditou no Estado brasileiro. Esperamos que o governo melhore nos próximos dias, porque nós todos estamos embarcados no mesmo avião. Senador Marinho, teve acerto? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desta fala de Rogério Marinho e da vergonha que passou Randolph Rodrigues. Também peço, deixe nos comentários se Bolsonaro continua sendo seu presidente de coração. Curte, compartilha, comenta, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque aqui no Notícias Top você sempre vai estar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo nesse momento político atual do nosso país.